Amém, glória a Deus. Então nós vamos fazer aqui uma oficina de aprendizagem da Anguera. É obrigatório essa oficina, então nós vamos escolher um tema que eu gosto demais, é o empreendedorismo. Amém? Vamos dar uma estudada. São 20 horas de curso. São 20 horas de curso, 20 horas estudando. Depois a gente faz uma prova. Tem que tirar 5 nessa prova no máximo, para depois eles certificarem a gente. São 120 horas de curso, 120 horas. Então é uma matéria obrigatória, então nós vamos dar uma estudada. Essa oficina de empreendedorismo, a autora é Laine Cristina Silva Capelli, Lília Cristina dos Santos Costa Capelli, coautora Emanuele Oliveira. Anguera, vice-presidente acadêmica, Ana Maria Costa de Souza, diretora de Planejamento e Organização Pedagógica, diretora adjunta de Inovação e Engenharia Pedagógica, Alessandra Cristina. A equipe Assessoria Pedagógica, Daniela Vitor Ferreira, Emanuela da Oliveira, Análise Acadêmica, Análise de Projetos, Assessoria Técnicos, Coordenação Virtual, Suporte Técnico, Gerência, Design Educacional. Introdução. Tema 1. Empreendedorismo, contextualização e panorama. Texto de contexto. Conceitos fundamentais, referência, atividade de autodesenvolvimento, questões para acompanhamento de aprendizagem, saiba mais. Tema 2. Plano de negócios, composição e aplicação empreendedora. Texto, contexto, conceitos fundamentais, referência, atividade de autodesenvolvimento, questões para acompanhamento de aprendizagem, saiba mais. São 3 temas: micro e pequena empresa, administração, ponto de atenção, texto e contexto, conceitos fundamentais, referência, atividade de autodesenvolvimento, questões para acompanhamento de... Introdução. Caro aluno, cara aluna, atualmente o empreendedorismo está consideravelmente presente em nossas vidas. Com a frequência, deparam-nos com a história de empreendedores, eventos centralizados no debate sobre empreender. Premiações, iniciativa empreendedora, não poderíamos então deixar de notar que o empreendedorismo se tornou um importante elemento em trajetórias profissionais de sucesso, como também um componente valorizado no mercado de trabalho. Diante disso, oferecemos a você a possibilidade de compreender com maior profundidade as discussões em torno de empreendedorismo por meio dessa oficina de aprendizagem. Com isso, nosso objetivo é proporcionar uma oportunidade para refletir porque não colocamos em prática suas próprias ideias empreendedoras. Seja bem-vindo, bons estudos e sucesso. Para começar, assista a entrevista com o empreendedor Edivan Costa, cuja história de vida pessoal e profissional nos proporciona importantes reflexões sobre nós mesmos, nossa vida e nossa escolha. Aproveite. Eu já assisti esse vídeo do Edivan Costa e até agora eu não sei o que ele faz, o que ele fez. Ele falou um monte de coisa, eu não sei o que ele vende. É licença imobiliária, ele vende terreno, ele vende casa, o que ele faz? Ele não falou, ele não foi claro. Ele começou como um office boy, foi jogador de bola, começou como um office boy, aí, enfim, o que ele faz? Ele é novinho, né? É uma coisa que eu gostei dele, que ele tem um sorriso, tudo, mas tá confuso essa entrevista. O que ele faz? Ele vende licença, ele vende escritura. Eu não colocaria meus bens no nome de ninguém. Ele tem um amigo, um cliente que colocou todos os bens no nome dele. Então eu não colocaria, Deus me livre, no nome. Se eu tivesse um patrimônio de 5 milhões, eu não colocaria no nome de ninguém. Claro que eu colocaria no meu nome. Eu vou colocar meu... Então, eu não gostei que ele tem um cliente que colocou os bens tudo no nome dele. Então, tá confuso essa história. Eu acho isso que não deve ser feito. Se você tem um patrimônio de 10 milhões de reais, você não deve colocar no nome de ninguém. Você deve colocar no seu nome e no nome dos seus filhos. Não no nome de estranho que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver, não é seu parente, não é nada. Eu não colocaria por nada neste mundo. Como diz um ditado, amigos, negócios à parte. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem.
Então nós não devemos confiar no outro homem, não. Porque justamente a corrupção, a fraude, é o excesso de confiança. Não que ele seja um homem, etc. Tal, mas a gente não deve confiar. As pessoas mudam de pensamento, as pessoas, enfim. Então está muito confuso. Mas, em todo caso, se ele está dando essa entrevista, se ele é um empreendedor de sucesso, deu certo o negócio dele, mas o que que ele vende? O que que ele faz? Deveria ter mostrado a empresa dele para nós nessa entrevista. A, a reportagem deveria ter ido lá mostrar a empresa, mostrar a atividade, do que ele faz, mostrar a empresa, mostrar a produção, etc, etc. Tá entendendo? Etc, etc. Também o que ele falou que tem 100 famílias que dependem dele. Eu acho o seguinte, que as famílias dependem do trabalho delas mesmas, elas têm que trabalhar. Elas não ganham dinheiro, salário de graça, não. Elas têm que apresentar um trabalho, elas têm que apresentar uma produção, elas têm que mostrar serviço. Então não é favor, não é uma dependência que elas dependem, elas estão trabalhando. E com certeza todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. Ele como patrão tem que pagar, então não tem, não é troca eles não são dependentes do patrão, não. Se ele por acaso um dia der a conta, eles têm que ir atrás de outro emprego, de outra porta, de outro serviço, etc, etc. Eles não podem ficar desempregados, tá entendendo? Então, eu gostei pela simpatia dele, etc. Mas ficou um pouquinho assim, eu sugiro que nesses empreendedorismos seja mais claro para nós. Mostra a empresa, mostra a atividade, mostra a produção, que a equipe vá lá na empresa, passe um dia são meio-dia, então meia hora, uma hora, mostrando para nós, os estudantes, a produção da empresa, o dia a dia, o que os funcionários fazem, qual é o ramo, qual é a atividade, tá entendendo? Etc. Então, o empreendedorismo, contextualização e panorama. O empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura de organização. Então, esse é o empreendedor. Ele faz as coisas acontecerem. Ele antecipa os fatos e tem uma visão futura de organização. O empreendedor ao longo do tempo pelo mundo. A palavra empreendedor, que vem do latim empreenderem, significa deliberar, praticar, propor, tentar ou ainda pôr em execução. A palavra empreendedor em francês é empreneur, segundo Guerreiros 2004, numa tradução literal, entre significar, estar sobre. Já o termo prener é derivado do verbo francês prens, significa conduzir. Assim, o termo era usado para designar aquele que fazia intermédio nos negócios ou projetos, estando à frente na execução, conduzido. Iris 2004 exemplifica esse intermédio como a atitude historicamente empreendedora de Marco Polo, que assinava os contratos para vender suas mercadorias, assumindo todos os riscos e dívidas e os lucros, entregando a maior parte da capitalista investidor. Mercado, ao longo dos anos, o termo empreendedor passou por várias mudanças conceituais, tanto que atualmente existem inúmeras definições e linhas de pensamento acerca do tema. Pesquisadores por vários autores, porém todos concordam num ponto: empreendedor está associado aos riscos e à inovação. Sendo assim, o empreendedor é aquele que assume risco e começa algo novo. Por sua vez, o empreendedorismo refere à capacidade de identificação e implementação de oportunidade de negócio, através de inovação e de criação de valor em negócios. A tabela a seguir, elaborada por Robert, sintetiza as mudanças no conceito de empreender no decorrer da história. Desenvolvimento da teoria empreendedorismo e do termo empreender. Participante, Idade Média, participante, pessoas encarregadas de projetos de produção em grande escala.
Século XVII, pessoa que assumia riscos de lucro ou prejuízo em contrato de valor fixo com o governo. 1725 a 1803, Richas, pessoa que assume riscos diferentes de que fornece capital. 1876, Francis, dirigiu o empreendedor, ou seja, aquele que obtinha lucros com habilidades administrativas do investidor. Isto é o que fornece todos os que receberam juros. Jospin, empreendedor, é inovador e desenvolve tecnologia que ainda não foi testada. 61, empreendedor é alguém dinâmico que corre riscos moderados. 64, 75. Empreendedor toma iniciativa, organiza alguns mecanismos sociais e econômicos e aceita riscos de fracasso. Em 1980, o empreendedor é visto de modo diferente por economistas, psicólogos, negociantes e políticos. 83, 85. O empreendedor é um empreendedor que atua dentro de uma organização já estabelecida. 85. O empreendedorismo é um processo de criar algo diferente e com valor, dedicado tempo e esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos, sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas de satisfação econômica pessoal. O que define o empreendedor? Compreende-se então que o empreendedorismo vai muito além de correr risco ou inovar. É transformar, gerar, fazer valor, fazer acontecer. É uma forma de ser. Por isso, devido à importância deste herói social e análise do seu perfil, é fundamental para o reconhecimento e desenvolvimento de habilidades empreendedoras. O empreendedor é uma pessoa que possui elevada necessidade de realização quando comparado ao resto da população que não se contenta com o que já alcançou e que deseja sempre melhorar. Assim, ele não teme assumir riscos moderados para atender a sua necessidade de realização, mesmo porque já possui autoconfiança suficiente para enxergar possíveis problemas e acreditar em sua capacidade para superá-los. José Dornelli traça um perfil dos empreendedores de sucesso, citado as seguintes características. Sabe decidir, são os seguintes que decidem na hora certa. Você conhece? Destaca 3 características do espírito empreendedor: necessidade de realização, disposição para assumir risco, autoconfiança. Fazem diferença, agregam valor de tudo que fazem. São visionários, possuem excelente visão do futuro, são planejadores, planejam cada passo dos seus projetos. São líderes, hábeis em formar e conduzir equipes, identificam e exploram oportunidades, conseguem enxergar a necessidade de traduzir em produtos, serviços, projetos e atendem. E você? O que acha de testar o seu perfil empreendedor? Realize o teste disponibilizado no portal do Movimento Empreenda. Movimento Empreenda, disponível em vamos ver aqui o teste, né, de empreendedorismo. Há diferentes maneiras de empreender. Após conhecer as características que definem o empreendedor, é possível prosseguir com o estudo de variedades, tipos de empreendedores. Existe não só, mas vários tipos de empreendedores que se diferenciam ou pelo fator motivador que se levam a iniciar um negócio ou pela área de atuação que resolve seguir. Que deve seguir.
Quantos aos fatores que levam a iniciar um negócio, o empreendedor pode classificar em por oportunidade e por necessidade. Visualizar uma oportunidade e necessidade de mercado e consegue desenvolver produtos e serviços inovadores para atender. Necessidade. Empreende com alternativa ao desemprego. Realiza negócio bem planejado com maior chance de desenvolvimento. Realiza um negócio normalmente não informais que fracassam rapidamente. Quanto ao modo ou campo de atuação, empreendedores podem ser donos do seu próprio negócio, empreender dentro de uma organização já existente ou atuar com projetos sociais. Empreendedor empresário é o dono do seu próprio negócio, inova para atender às necessidades do mercado, planeja suas ações, aceita os riscos inerentes devido à incerteza de resultados, lucros, prejuízos. Empreendedor corporativo, intraempreendedor, atua dentro de uma organização já estabelecida. Por esse motivo, é comum que a sua autonomia seja reduzida. São geralmente executivos, empreendedores, sendo excelentes gestores com a capacidade de inovar e convencer as pessoas dentro da sua organização. Empreendedor social, atua com ONGs, organizações não governamentais ou projetos sociais, regindo fortemente perante os problemas sociais, desenvolvimento de projetos liderados, equipes que trabalham por modificar cenários de pobreza, cenários de desamparos, enfim. São heróis da sociedade que buscam realização pessoal acima de qualquer retorno financeiro. Processo do empreendedor. Para finalizar, verifica-se que a atividade de empreendedor segue uma sequência lógica para que os negócios e projetos tenham sucesso. E é claro, para que se reduza os riscos de empreendedor, esse fluxo denominado processo empreendedor constitui, segundo Dornelas, são as seguintes etapas: identificação e avaliação de oportunidade, desenvolvimento de um plano de negócio, determinação e captação de recursos, gerenciamento da empresa criada. Cada uma dessas etapas possui sua particularidade e o conhecimento delas é o fundamental. Importa para capacitar futuros empreendedores, sendo ferramenta auxiliar para a criação de negócios de sucesso. O empreendedorismo na prática. No decorrer dos séculos, a sociedade vivencia diversas transformações e avanços nos mais variados campos de ciência, saúde, educação e tecnologia. São inúmeras descobertas e inovações, serviços que trazem comodidade e praticidade para o dia a dia, além de benefícios em qualidade de vida. Nesse contexto, merece destaque a figura do indivíduo empreendedor, que é aquele que inicia algo novo, assumindo para tanto alguns riscos calculados e mostrando-se para fundamental para o desenvolvimento econômico e social. Percebe-se que ao decorrer da história houve diferentes significativas de entendimento no que seria um empreendedor e que com contribuição de alguns teóricos foi possível diferenciar o empreendedor, aquele que identifica a oportunidade e assume riscos e inova. Do capitalista, investidor, aquele que fornece recursos financeiros, e também administrador, aquele que gerencia projetos de negócio. É notável como a figura do empreendedor mostra-se sempre associada e grandes mudanças e transformações na sociedade. E é por essa transformação social que diversos países tocam na educação empreendedora como a chave para o desenvolvimento, investindo recursos, criando programas de incentivo.